É bom termos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, em nome de Jesus, com as bênçãos de Bezerra, dos nossos amigos espirituais. É sempre bom, mais uma vez, estarmos reunidos em família, a família Casa do Caminho. Com especial boas-vindas, já dado pela música, aqueles que estão vindo pela primeira vez e aqueles que estão retornando depois de um longo tempo sem aqui chegar. Mas é muito bom estarmos juntos todos nós. E agora então nos preparando para o grande banquete que Jesus reservou para todos nós. E a nossa parte nesse banquete é desligar o celular, tá? Para não nos incomodar, e nos ligarmos em pensamento e em coração ao mundo espiritual, para que possamos absorver tudo aquilo que nos será ofertado na noite de hoje. E preciso fazer um lembrete. Hoje precisamos de uma atenção muito especial, redobrada, quem sabe triplicada, quintuplicada. Por que eu falo isso? Porque o nosso expositor da noite de hoje é o nosso querido irmão Manuel Messias, que se faz acompanhar da sua digníssima esposa, e são trabalhadores do Grupo Espírita Caminho da Felicidade no Estácio, e mais uma vez nos dá o prazer das suas presenças. Mas eu tenho que sempre alertar que esse nosso irmão é uma metralhadora de conhecimento espírita, tá? E se a gente olhar para o lado, piscar, perdeu. Já não entende mais. Então, atento, não deixa que nada nos atrapalhe, nem uma mosquinha, um mosquito, nada tire a nossa atenção, para que a gente possa absorver, e Ele muito tem a nos oferecer nesta noite, neste grande banquete. E desde já ficamos agradecidos ao nosso irmão pela presença, pelo carinho de atender ao nosso convite. Do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos de Barcelli, pelo nosso irmão José. Hoje tem como título Saúde. Quem não quer saúde, né? Quem não precisa de saúde? E a saúde não é só do corpo, não, tá? Então vamos ouvir o que ele diz para a gente? Saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e compromete o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energia. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Areja tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais do que 1 hora
ociosa por dia. Será que nós conseguimos ficar somente 1 hora ocioso por dia? Mas vamos lá, que Jesus nos abençoe e vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estamos felizes por esse momento, por esse convite que a espiritualidade nos propicia, agradecidos pelo despertar das nossas consciências, e podemos te dizer, ó Mestre querido, gratidão pela lucidez que estamos começando a ter. Gratidão pela nossa filiação divina em planeta Terra. O teu alfabeto divino é um divisor de aprendizado em nossas experiências de aprendizado. E o quanto nos sentimos felizes por esse direcionamento amigo. Que possamos, nesse momento, dissipar do nosso eu tudo aquilo que não nos faz bem e nos renovar nos ideais da paz. Mas a paz, ela começa dentro de cada um de nós. Que silenciemos a nossa mente, reconciliando-nos conosco mesmo, com as consciências com as quais nos sintamos conflitados. E de mãos dadas com Jesus, que saibamos agradecer a esse momento do nosso encontro com a luz. E que essa luz envolva todo o nosso educandário de amor. Obrigada à equipe espiritual que, em nome do Pai, preparou este ambiente para que, neste momento, pudéssemos estar aqui, encarnados e desencarnados, sendo os convidados da espiritualidade para participarmos deste banquete de luz. Agradecemos a presença do nosso companheiro Manuel Messias, que preparou o estudo desta noite com grande carinho. E, sendo assim, renovados na paz, damos início a mais uma noite de aprendizado sob as vibrações fraternas do nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes, realizando a reunião Amor e Caridade, e sob as bênçãos do Pai, que saibamos todos agradecer a este momento. Graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós, em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos, o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades. E estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, a abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos, que ainda precisamos alcançar para vencermos da dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem,
E dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar. Esses momentos se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Hoje o tema de reflexão nossa é a lei de causa e efeito, não é isso? Normalmente, às vezes nós trazemos alguma ideia, cada um de nós temos uma ideia a respeito de um tema, mas para alinhar o raciocínio, nós chamamos a atenção primeiramente o seguinte: Kardec chamou a nossa atenção dizendo que a doutrina espírita tem 3 pontos básicos: filosofia, ciência e religião. A filosofia é o conteúdo que nós temos para aprender como é que funciona aquilo que nos interessa. Está escrito na filosofia que nos é passada. A ciência, ela cuida daquilo que nos atende no nosso exterior. E a religião no nosso interior. Esse corpo, por exemplo, está no meu exterior, Eu não sou esse corpo, eu estou nele. Então, isso aí é produto da ciência. A religião está dentro de nós. Quem diz para nós isso é Jesus. Ele diz: o reino dos céus está dentro de cada um de vós. Nesse aspecto aí, vamos alinhar o pensamento com Jesus. Dr. Bezerra Menezes tem uma frase que nós gostamos sempre de repeti-la nesse estudo que fazemos. Ele diz o seguinte: estudando o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. E nesse aspecto aí, repara o detalhe, existe uma criação. Muitos nem aceitam aquele que nós aceitamos, que é o Criador, Deus, não é isso? Mas nós estamos aqui. E para nós existe o seguinte: unidade doutrinária é um dos pontos básicos. O que é unidade doutrinária? Aquilo que vem direto do Criador, é único. Por isso que na Gênesis Kardec ele diz: um só é o brasão do universo, unidade e variedade. Unidade doutrinária. E um governador planetário é responsável pelos princípios doutrinários. Qualquer governador planetário tem essa função. O que é princípio doutrinário? Aquilo que deve ser cumprido por os que estiverem em aprendizado no planeta, que nós estamos em aprendizado nesse planeta. Jesus diz, por exemplo, o seguinte: não podeis servir a 2 senhores. Não passará o céu e a terra sem que tudo esteja na lei seja cumprida, desde um J a um tio. E ele também diz: eu não posso mudar a lei, e a cada um segundo as suas próprias obras. São alguns dos pontos básicos que nós entendemos o seguinte: nós temos compromisso. O terceiro ponto é concordância doutrinária. O que é concordância doutrinária? É como eu ajo em função do que ele nos ensina. Que às vezes quando ele diz: não podeis servir a 2 senhores, aquele que ama pai, mãe mais do que a mim, não pode trabalhar para mim, e nós ficamos escolhendo qual a observar para fazer, achando que estão realmente aceitando o que ele está nos passando. Não, nós às vezes estamos querendo adaptar o que ele disse às nossas conveniências. E sobre esse aspecto aí, a lei de causa e efeito, ela tem uma função: ela atinge coisas e seres, aos dois. A segunda lei que vem em sequência nela é ação e reação. A terceira lei que nós temos, que é a lei de sequência,
e consequência. Vou dar só uma ideia como funciona isso. A lei de causa e efeito atua sobre os elementos físicos e sobre nós também, porque, na verdade, tudo é em torno de nós. A lei de ação-reação, ela atinge sobre as nossas atitudes, com o seguinte detalhe: não é só nessa existência que ela atua, todas as existências passadas refletem no que vier no momento agora para nós. Então, e como nós às vezes não lembramos do passado, muitas pessoas estão sofrendo e diz que não merece sofrer, que não fez nada de mal para ninguém, só quer o bem dos outros. Não é assim que às vezes as pessoas dizem, mas aí vem esse detalhe. E por que nós colocamos assim? Uma preocupação que nós temos, que nós somos alertados, nós temos aqui, por exemplo, pessoas que são espíritas, que aceitam a base da doutrina espírita, mas desencarnados muitas vezes chega o espírito que nunca frequentaram a reunião doutrinária espírita. E normalmente são trazidos nesses locais, porque onde eles serviram, fizeram o que mandaram e continuam sofrendo. Ao continuar sofrendo, eles perdem o contato com os seus guias espirituais. Quem diz isso para nós é Emmanuel no livro Consolador, na questão 378 do Consolador. Perguntar a ele o seguinte: por que razão são levados espíritos imperfeitos em reuniões públicas para ouvir realmente as preleções de doutrinação, se eles poderiam ouvir os seus guias espirituais? Tem uma pergunta realmente lógica, não é isso? E Emmanuel responde o seguinte: existe espírito que desencarnam presos nas suas ideias fixas, não veem nem ouvem os seus amigos espirituais. São trazidos por esses mesmos amigos espirituais às reuniões públicas para, em contato comum entre encarnados e desencarnados, levar a informação que eles precisam ouvir. Se alguém aqui já leu o livro Nosso Lar, vai entender o que Emmanuel está passando para nós. André Luiz perambulou durante 8 anos na região umbralina, tendo ao lado dele Clarencio e a mãe dele assistindo. Ele não via nem ouvia nenhum dos dois. Isso é para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. A única coisa que ajudou André Luiz do outro lado foi que ele lembrou de que no estágio maior do sofrimento dele, ele recordou-se que ele ouviu em algum lugar alguém que diz que o pai alimentava os pássaros dos céus e vestia as ervas do campo. Ele, baseado só nessa lembrança, ele se ajoelha e começa a chorar, diz: Senhor, também sou teu filho. Quanto tempo chorei? Ele diz: não sei, mas as lágrimas lavaram meu rosto, até que se fez luz em torno de mim, e um velhinho se aproxima e diz: filho, a tua prece foi ouvida. Nós às vezes oramos, mas oramos impondo e não pedindo. Nós não suplicamos, nós exigimos. E tem que ter cuidado com essas nossas súplicas. Muitos irmãos nossos comparecem desencarnados aqui, agem assim, por isso estão sofrendo. Se estão trazidos, em primeiro lugar, merece mudar de comportamento, merece realmente ter a felicidade, senão nem entraria na casa. Existe uma proteção nas nossas casas, que só entra aquele que realmente está em condições de aproveitar esse momento em benefício pessoal próprio mesmo. Então, nesse aspecto aí, nós temos que ter sempre a ideia que não é só nós que precisamos. Os desencarnados que nos acompanham também precisam muito mais do que nós. Jesus foi disso: eu vim para os doentes, não para os sãos. São eles que precisam de mim. E nesse aspecto aí, nós chamamos a lei de sequência e consequência. A lei de sequência e consequência, ela é no nosso dia a dia. Ação e reação, ela pega as vidas passadas. A sequência não, pega a experiência que nós tivemos. Como é que ela funciona? Tudo que tem uma sequência vai ter uma consequência, não é isso? Só um exemplo prático, às vezes nós aceitamos ou não aceitamos. Nós escolhemos o que aceitar. Qualquer um de nós, quando vão dormir hoje à noite, vão chegar em casa e vão dormir, não é isso? Qual é a consequência de dormir? Acordar. Alguém é contra isso ou não?
E qual é a consequência de reencarnar? E aí a pessoa já não aceita. Não é a sequência? Ah, mas não, mas ainda está cedo para mim. Só estou com 98 anos. Não é assim? Não, mas eu estou bem de saúde. Reclama do mundo. Mas quando surge qualquer coisinha, ele diz, não, dá corrente para mim, bota o meu nome aí. Não é assim? Vê bem, nós não aceitamos, isso é uma lei. Isso é uma lei, né? Nesse aspecto, nós temos 4 verbos que nós chamamos atenção sobre ele: aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprendemos por repetição, compreendemos por comparação, aceitamos por convicção e fazemos por determinação. A atitude é nosso interior. Só para ter uma noção sobre isso, o verbo aprender, Dr. Bezerra de Menezes recomenda, estudando o Evangelho de Jesus, não é isso? Aprender, Jesus nos ensinou através do Evangelho, o aprendizado. De que maneira? Simão Pedro se aproxima dele e diz, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que errou contra mim? 7 vezes, Senhor? Não, Simão, 70 vezes, 7 vezes, repete até aprender. Nós, às vezes, temos a mania de ajudar a pessoa aí durante 1 ano ou 2. Eu me cansei, não é assim? Fiz o que eu podia, lavo minhas mãos, não é assim que nós fazemos? Então, nós achamos que já fizemos demais. Jesus diz, o servo, quando disser, receber a tarefa, ele diz, fizemos tudo o que nos mandaram, somos apenas servos inúteis, fizemos apenas o que tínhamos que fazer. Nesse aspecto a gente vê o que é o verbo aprender sobre a orientação de Jesus. E o segundo, que é a compreensão, ele coloca isso através das parábolas. É só verificar como Jesus colocava o seguinte, o reino do céu é semelhante, e ele colocava a semelhança de acordo com aquele ouvinte que entendia o que ele estava querendo colocar para nós. Então ele fazia, o reino dos céus é semelhante a um homem sensato, e aí ele completava a obra. Então, bem, as parábolas, então a compreensão é por comparação. E nesse aspecto aí, só uma ideia que nós temos, né? O Evangelho nos ensina a como fazer. A doutrina espírita nos esclarece por que fazer. A gente tem que aprender a saber a função de cada uma. Jesus diz como fazer, e ele diz que mandaria alguém para entender o que ele trouxe e por que fazer. E ele já tinha dito naquela oportunidade, se o teu olho direito é motivo de escândalo, é melhor que arranque e lance fora de ti, pois é melhor entrar na vida de um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. No próprio Sermão da Montanha que ele coloca, essas passagens todas, tem o Kardec. Eu gosto de ler porque às vezes coloca a informação, parece que é nós que estamos dizendo, não é? Kardec que disse sobre a importância do estudo, né? Na introdução do livro do Espírito, no item 13, Kardec tem a seguinte mensagem para nós, reduzido só para nos alimentar a importância que nós temos que ter quando estamos estudando. E estudando não é lendo. Leon Denis diz, em geral, lê-se muito, lê-se rápido, medita pouco. Seria melhor ler menos, meditar mais, que em torno do leitor tem alguém disposto a orientá-lo. E para isso ele diz, tem que selecionar o que você lê. Se aproxima de acordo com a sintonia que eu criar para aquele que vai se aproximar de mim. Às vezes nós lemos coisas boas, coisas ruins, e me achamos, não, mas eu sei separar. Sim, mas quem me acompanha às vezes não sabe. Então tem que ter cuidado com a nossa leitura. Né? Ele diz para nós o seguinte, como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Tomemos, por exemplo, a definição de alma.
outro tanto acontece relativamente a Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos Espíritos. Então, Kardec chama atenção sobre 3 palavras para nós, na introdução do livro dos Espíritos: alma, Deus e nós. Nesse aspecto aí, nós vamos chamar a atenção sobre uma coisa que às vezes nós nem pensamos. A criação inicia no ambiente, nós temos 2 ambientes que nós já frequentamos: o ambiente natural e o ambiente de natureza. O ambiente natural é o Criador que cria. Ele cria o ambiente natural. E o ambiente da natureza é os governadores planetários que cria dentro do ambiente natural, que não tem 2 ambientes, é um só, entrelaçado entre eles. Jesus é o construtor desse planeta, ele trabalha nesse mundo. Então, o que acontece? Por que nós colocamos assim? Quando nós lemos os livros, é uma coisa, e estudando da outro entendimento. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Na 615 ele diz: é eterna a lei de Deus, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então está ligado diretamente ao Criador. E aí, o que acontece? E tem a lei de Deus. Na lei de Deus, perguntado na questão 621, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Uma coisa interessante, nós tínhamos a dificuldade, onde é que fica a consciência? Lendo o livro Drama da Obsessão, do Dr. Bezerra de Menezes, olha só o que ele traz para nós, não é isso? Dr. Bezerra de Menezes, ele estava atendendo um grupo de pessoas que estavam sofrendo perseguição e estavam cometendo suicídio. Ele, atendendo essas pessoas, ele queria saber realmente, para ajudá-los, eu teria que saber como tudo começou. Porque aí que está um detalhe. Nós, às vezes, quando pedimos, nós não queremos nem saber como começou. Nós queremos ajudar e acabou. Não, tem que ajudar, não é assim que nós fazemos? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o que acontece? O próprio Evangelho, Jesus nos alerta sobre isso. Quando ele tem um momento que ele diz o seguinte, ele diz: muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expulsamos demônios. Mas eu direi abertamente: afastai-vos de mim, porque eu brado com iniquidade. Porque às vezes nós temos os problemas para corrigir do passado. A prova foi para isso que nós viemos. E quando nós tomamos a prova do irmão, nós eliminamos o trabalho dele. Uma coisa é ajudar a levar a cruz, outra coisa é dar a cruz que eu levo para você. O que pode acontecer nisso aí? Eu acho que eu fiz uma maravilha, não é? Sim, é solidário, fraterno. Só que o irmão vai ter que voltar e da próxima vez você volta com ele, porque você atrapalhou ele. Ou não? É justiça, não é justiça? Então, bem, aí você volta, chega aqui, só que um detalhe. Nós aqui, quando encarnamos, nós não lembramos da vida passada. Alguém aqui lembra, não? Mas quando chegar do outro lado, vai lembrar de tudo. E quando nós chegamos daqui, de lá para cá, e às vezes até que fizemos o bem, estamos relacionados bem, aí fica aquela dúvida: não sei porque que eu nasci nessa família. O passado vai explicar para isso, não é isso? Mas falando sobre a consciência, Dr. Bezerra de Menezes, como ele disse, eu precisaria saber como começou. Ele disse: olha só o que ele diz, vou ler o texto dele, né? Poderíamos tentar as mesmas. Ele queria saber como começou aquela contenda. 400 anos de perseguição.
O livro da Drama-Obsessão tem duas histórias. Um deles é o da Inquisição, que os judeus eram perseguidos, e tem outro, a severidade da lei, que nós vamos também comentar aqui, não é isso? Ele diz o seguinte: poderemos sentar as mesmas informações com seus 4 perseguidores, obrigando a um retrocesso parcial do pretérito para extrair da sua memória ou consciência as recordações informativas exatas. E quando ele fala consciência, ele coloca entre aspas, arquivos mentais do perispírito. E aí abre uma lacuna para nós. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, já ouviram falar que pessoas perdem a memória? Ninguém perde memória. Ele não tem acesso na memória. Mas perder ninguém perde. Arquiva tudo. Quem quiser tirar uma dúvida, é só ler Entre o Céu e a Terra, do Clarencio, né, do André Luiz, é o irmão Clarencio, que é o mentor do livro. Ele disse: a memória é como um disco que, sobre o influxo da luz, guarda todas as experiências umas a outras, em todas as vidas. Nada se mistura e nada se perde. Então nós arquivamos tudo. Se precisar, às vezes nós não lembramos, desencarnando, não vamos lembrar das outras vidas, não. Kardec ele colocou para nós, porque a obra complementar, ela corrige algumas distorções da época de entendimento. Kardec diz: a pessoa só escassa encarnado. Desencarnado, ele lembra de tudo. Para corrigir esse detalhe, o André Luiz formulou uma conversa com a Dona Laura, e ele disse: Dona Laura, eu estou desencarnado, não sei quem eu fui no passado. A senhora lembrou, Dona Laura? Não, André, não tão simples assim. Eu e o meu marido, Ricardo, também estavam nessa situação. Procuramos Longobardo e pedimos orientação para ele. Ele nos levou à direção da colônia, que nos autorizou durante 2 anos, todas as nossas lembranças de 300 anos atrás. E nós ficamos conhecidos daquilo que nós já fizemos. Só a leitura bastou, Dona Laura? Não, a leitura apenas informa. Depois da leitura, nós fomos levados em técnicos especializados que sobrepuseram lembranças com sensações e sentimentos, e aí nós ficamos donos de 3 encarnações, 300 anos nossos. Ou seja, é um trabalho preparatório para isso, para quem pode enfrentar o seu passado. Muita gente não consegue fazer isso. Então é uma coisa muito arriscada entrar no processo de saber quem eu fui nas vidas passadas. Às vezes eu estou condenando alguém hoje que foi melhor do que eu no passado, dependendo do detalhe. Então, nesse aspecto, a gente tem que conhecer como funciona o processo e tentar seguir as leis que nós temos que seguir. E o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Drama da Obsessão, o título, o segundo livro é A Severidade da Lei. Olha, eu vou dar o resuminho da história que ele traz. Ele escreve, e isso aí autentica a informação que recebe. Ele diz o seguinte, que ele estava no plano espiritual, orando ao Criador, quando na sua retina mental, na sua consciência, uma mensagem chegou. Bezerra, manda Antônio de Pádua, que você vá até a rua tal, número tal, da cidade tal, do Rio de Janeiro, e lá uma mulher em trabalho de parto precisa da sua assistência. Isso em 1910, ele tinha 10 anos desencarnado. Ele conta isso no livro. E você é cristão, médico e precisa ainda evoluir. O recado foi passado para ele. Vá, Antônio de Pádua guiará os seus passos até chegar no local. Olha só. E aí ele diz, eu então interrompi minha concentração para atender o necessitado e parti na direção da rua S, número tal, cidade tal do Rio de Janeiro. E ele diz, e o atendimento foi mais rápido do que o que a pessoa esperava, porque quando ele chegou na casa, a mulher ainda estava ajoelhada pedindo, fazendo pedido a Antônio de Pádua. E ele diz,
Eu não era da falange de Antônio Padre, como não sou atualmente. Mas o dirigente da região, eu estava subordinado a ele. Então eu vim atender, com bateria de bom prazer, desde que um espírito elevado fosse pedido para alguém que precisasse. Era uma amiga, e aí a gente vê a intercessão. Que uma mulher estava em trabalho de parto, e ela estava realmente correndo risco de vida. Então se ajoelha no oratório de Santo Antônio de Pádua, pedindo para que ele mande socorro. Antes que ela se levantasse, ele já tinha chegado. Ah, mas comigo não acontece. Então, meu amigo, alguma coisa não está errado, não é com ele, não, é com a gente. Em mania isso se chama transferência de responsabilidade. Aí eu peço, não, espera um pouquinho. Tem gente, sabe como é que pede? Ele está com problema sim, mas ele está com mais atenção no problema do que na solução. Bate em 20 lugares pedindo ajuda, não é isso? Tudo bem, mas se não só pedir, meu amigo, ele já pediu para todo mundo, mas mudar ele não quer. Então ele tem que aprender a pedir, mostrar que é possível investir, que às vezes o tempo de sofrimento é o melhor remédio para nós no momento. Deu para entender isso? São coisas que eles decidem, nós só temos que esperar receber. A lei não erra com ninguém, não é isso? E aí o que ele faz? Quando ele chega, a criança não dava para ser pelo órgão da mulher. O cirurgião, que ele diz, naquela época, a oportunidade, 1910, os hospitais não tinham o recurso que tem hoje. A criança teve que ser cortada integralmente ainda no ventre da mãe, tirando aos pedaços. Para salvar a mãe, porque a prova era dela. Então, ele atende essa mulher, socorre, e terminou o atendimento, deu assistência a ela, está retornando, aí vem o mentor da senhora que ele veio atender, querendo falar com ele. E até, veja bem o que é o cuidado que esse nosso irmão tem. Dizendo, olha meu irmão, eu gostaria de colocar você a par, porque isso aconteceu. Meu irmão, não há necessidade. O importante é que o socorro foi feito. Eu não gosto de entrar na intimidade das pessoas, porque não, mas olha, meu irmão, como você tem o hábito de conversar com seus amigos através da literatura que se aprecia, quem sabe pode levar essa informação para eles terem experiência nesse sentido. Então, ele aceitou ouvir o que aconteceu. O que aconteceu? A mulher que estava ali naquele dia, numa existência anterior, que é na época mais ou menos de Tiradentes, olha só, em Tiradentes, ainda estava naquela época que não, 1700 e pouco. Ela veio de Portugal para cá, para o Brasil, com o esposo, e ela veio clandestina. Naquela oportunidade, uma mulher não podia viajar no navio com o marido, mesmo com o marido, para uma cidade, com um país como era o Brasil naquela oportunidade. Então, o que acontece? Ela veio vestida de homem, só em alto mar é que realmente ela se manifestou dizendo que ela estava ali com ele, aí não teve jeito de voltar, ela chegou no Brasil. Chegando aqui no Brasil, aí eles fizeram um trabalho, aí compraram um escravo que estava sendo condenado, e aí foram mandar morar no interior do país. Ele foi convocado de volta para ir para Portugal, para a Europa, porque ele tinha um compromisso político, e aí ele voltou e deixou ela aqui com outro amigo que veio junto com eles. E demorava a volta, nesse interim de Bezerra de Menezes. Eles começaram, embora respeitando no início, daqui a pouco se passaram a desrespeitar a relação que devia com o outro, o que havia saído. E aí, num relacionamento, nasceu uma criança. Então ela diz, olha, tem que dar um fim nessa criança.
Se ele vier voltar para cá, ele vai realmente não aceitar, porque não tem como esconder o que aconteceu. Aí ele tem um escravo de confiança, que ele havia comprado para não morrer, e diz, olha, faz o que quiser, mas não pode ninguém saber realmente que essa criança existiu. E ele então retalha a criança toda e joga para os animais num charco que tinha lá no fundo do quintal. Isso há uns 100 anos antes desse período que nós estamos. Ela reencarna e o marido dela é aquele que relacionou com ela. Então, o que acontece? Dr. Bezerra Mendes, quando conhece essa sequência dos fatos, ele coloca assim, ele termina o livro com essa impressão que ele deu. Ele diz o seguinte: justamente no desfecho da presente narrativa, que absolutamente não é uma ficção, encerra-se toda a aspereza da terrível lei de causa e efeito, que nas páginas precedentes já foi cuidadosamente contornada sobre o realismo de fatos por mim vistos e examinados. A lei de causa e efeito deveria ser estudada espiritualmente pelos homens, diz ele, com o máximo esmero, meditando todos sobre ela o bastante para se forrarem ao seu claro e severo e inevitável, que desfera represálias impressionantes, porém justas, criteriosas e sábias, as quais representam a reação da natureza ou da criação contra a desarmonia estabelecida em suas diretrizes pela própria criatura. Os homens, no entanto, que absolutamente jamais se aplicam a essa nobre investigação que lhes evitaria desgraças, que absolutamente não estariam no seu roteiro, se os mais comedidos fossem nas ações diárias, não os criasse para si mesmo com atitudes verificadas a cada passo na sociedade, como dentro do lar. Então ele vê bem, ele fica estarrecido com aquilo, mas passa. Os homens deveriam verificar esse processo da lei de causa e efeito. Normalmente nós achamos que ninguém vê o que eu estou fazendo, não é assim? E temos uma condição de estar no planeta, que a gente já ouviu falar, nós estamos aqui por conta de um pecado original, atribuído a Adão e Eva. Gente, é raciocinar. Se a base da nossa doutrina é a reencarnação, como pode um homem e a mulher que realmente, o que se imagina que fizeram, poderia estar realizando um pecado original? Aí nós temos que conhecer o início da nossa história. Nós não fomos criados nesse planeta. Aliás, é raro nós ouvirmos alguém falar sobre esse planeta. Quem deu essa ideia foi Santo Agostinho. Porque o único que está escrito na Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra, não é isso? Primeira coisa, na 536b do Livro do Espírito, lá diz, Deus não opera diretamente na matéria. Ele utiliza os seus agentes em diversos níveis de elevação para realizar essas tarefas. Então, bem, se é o Criador não opera, então não é o Deus que nós achamos que é o Criador que construiu esse planeta aqui. E no versículo 26 do próprio capítulo 1 diz, lá diz, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, o Criador é um único, não é isso? Um só. Se ele está iniciando a criação, ele sozinho, ele nunca usaria o plural para falar essa informação. Eu lhe diria, Deus diz, farei o homem à minha imagem. Jesus trouxe para nós toda a nossa história através da parábola do filho pródigo. Lembrando uma coisa, na parábola do filho pródigo, ela foi descoberta por Lucas, que Paulo de Tarso pediu a Lucas para reescrever o Evangelho de Jesus, partindo das lembranças de Maria de Nazaré. Mais de 23 anos passado da crucificação de Jesus, ele resgatou, ele escreveu 31 parábolas, 18
inéditas nele. Uma delas é a parábola do filho pródigo. A criação, eu pediria à nossa irmã se ela pudesse ler para nós a questão número 1 do livro de Espírito. Alguém aqui já estudou o livro de Espírito ou não? Ótimo. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha, é tão simples, né? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ou seja, ele é eterno. Se ele é eterno, não existe nada antes dele, concorda? Se ele é causa primeira de todas as coisas, não existe nada dele. Tem religião que diz, Deus criou tudo do nada, não é assim que dizem? Gente, se Deus criou do nada, então nada existia antes dele, e não poderia ser. Ele não pode ser antes de qualquer coisa. E por outro lado, ele inicia tudo. Agora, para iniciar tudo, eu pediria para nós irmãos a questão número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Olha só, um elemento só começa tudo, Nesse aspecto aí, hoje nós vemos aí um átomo primitivo. A nossa irmã só vai confirmar o que nós vamos falar aqui sobre a criação nossa. A criação, que existe, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele usa um momento que é o período natural e depois o período de natureza. E por que nós chamamos o período de natureza? Quem já não ouviu alguém dizer, olha, a natureza é sábia? Não é? A natureza é sábia. Emmanuel, por exemplo, falando sobre isso, ele diz, a ciência do mundo não lhe viu as mãos sábias no trabalho com os elementos, e a sua ação transformadora deram o nome de natureza, mas o seu verbo foi o princípio de tudo que começou. Quando serenaram os elementos daquele mundo nascente, Jesus reuniu as alturas do tempo divino no seu pensamento. E uma nuvem de força cósmica envolveu todo aquele laboratório planetário. E uma massa gelatinosa surgiu nos continentes e no fundo dos oceanos. Com essa massa gelatinosa, ele lançou no orbe o protoplasma e com ele as primeiras sementes do homem do porvir. E como é que surge o nós? Vê aí no final, se você acha, na resposta, é assim que tudo serve. Só nesse trechinho aí. É assim, é no finalzinho da resposta. É assim que tudo, do outro lado. Eu vou repetir ela. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Você vai ler? Lê. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda pode apreender em seu conjunto. Apreender, né? Aprender em seu conjunto. Aprender, não é aprender. Aprender em seu conjunto. Aí para o detalhe. Nós sabemos como começou tudo. De um átomo primitivo nós surgimos. Um átomo é invisível. Para ter uma noção, nós surgimos nesse átomo aí. Nesse átomo aí, por exemplo, agora, nós olhamos para constelações que existem no planeta, são bilhões de galáxias girando no espaço. Bilhões. Aí nós teríamos que ter, se tivéssemos condições de entender, o que é eternidade, o que é criação. Que cada centelha, ela é invisível. Para ter uma noção sobre isso, diz Emmanuel, que o primeiro corpo no reino animal que nós ocupamos é de uma ameba. Se alguém estuda biologia aqui, sabe mais ou menos o tamanho e a dimensão de uma ameba, não é isso? Então, se alguém chamar a gente de ameba, não se irrita não, nós não somos, já fomos.
já passamos desse espaço, né? Então é bem em detalhe. E aí o que acontece? Nesse aspecto aí, nós começamos a verificar o seguinte. Já ouviram falar em fatalidade, não é isso? Fatalidade não existe. Eu só conheço duas fatalidades. Aquela que ninguém pode mudar. E nós só não podemos mudar o que vem direto do Criador. Então nós vamos alcançar a perfeição, porque somos imortais. Todos somos imortais. Todos nós somos imortais. Então, por que esse receio de morrer que nós temos? Não é isso? Perder o corpo. Não, a gente não pode desejar, mas temer de jeito nenhum. Está preparado para o chamamento. E sobre fatalidade, aqui é dito, né, na 859. Como com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer, a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis desaparecer deste mundo. Agora, bem, por que nós somos imortais? E porque nós vamos alcançar a perfeição? Se nós formos perguntar aqui, não, porque nós somos imortais, porque ninguém morre. Encarna, desencarna, mas continua vivendo, é isso? E isso é teoria apenas. Mas não está na causa. Nós somos imortais e somos criados por Deus. E nada que Deus cria pode ser destruído. Está claro isso? Somos imortais, porque somos criados por Deus. E nada que Deus cria pode ser destruído. E sobre a perfeição, na cada encarnação se aprende uma coisa a mais, vai aprendendo mais, vai aprendendo, até que, no momento, não. Nós vamos alcançar a perfeição, porque essa é a vontade do Criador, queiramos nós ou não. Então, se nós quisermos, como foi dito na questão 615, sofrer menos é obedecer às recomendações que Jesus mandou para nós. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que fizer a vontade do Pai que está no céu. Nesse aspecto aí, repara bem no detalhe. Todo o planeta tem também Jesus tem um compromisso. Nos planetas funciona o seguinte, vamos ver o que é a nossa doutrina em termos de conhecimento. Eu sou de origem católica, minha origem era católica. A gente não deixa de ser, porque os patronos da igreja católica estão também dentro do espiritismo, não é isso? Então, realmente, é só mudar a visão nossa. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma ideia de que Deus que nos criou, a dúvida era na concepção ou no nascimento, não é isso? Ele criou na concepção ou no nascimento. Nós falamos aqui sobre o pecado original, não é isso? O pecado original está na questão 115 do Livro dos Espíritos, na resposta que é dada pelos Espíritos ao Kardec. Ele diz o seguinte: Deus dá determinada tarefa a cada um de nós. Uns aceitam sem murmurar e alcançam mais rapidamente a felicidade prometida. Outros se rebelam e se revoltam. E para esse a eternidade é mais longa. Repara, metade. Revoltar, eu acho que ninguém aqui sabe o que é isso, sabe não? Ficar revoltado? Aborrecido? Acho que não, né? Eu sou controlado, não é assim? Eu sou zen, né? É assim que nós fazemos? Repara bem. Então nós dizemos assim, olha, para quem não sabe o que é revolta e desespero, recomendamos a seguinte coisa: 3 coisas nós temos que evitar: revolta, desespero e remorso. Bloqueia aquele que nos ajuda. Revolta, desespero e remorso. Porque às vezes a revolta não é nem minha, é de quem está do meu lado, que não aceita o que está acontecendo. Nesse aspecto tem que começar a ter... Se eu não controlo a mim, eu às vezes permito que o outro me controle. 459 diz isso. É o
influencia os espíritos em nossas vidas muito mais do que imaginais. De certa forma, são eles que vos dirigem. Agora, dirige para onde? Para o lugar que eles quiserem, se estiver no comando nosso. Aquele que nós elegemos para ser o nosso condutor, não é isso? Então, nesse aspecto aí, verificando o seguinte, nós surgimos lá. Então, seguimos o bem do absoluto ou não? Na 124, lá diz o seguinte, Kardec pergunta, pois que há espírito desde o princípio sempre caminho do absoluto. Aqui não é espírito, é um princípio inteligente, somos nós. Segue o caminho do bem absoluto e outros do caminho absoluto. Deve haver uma quantidade intermediária, não? Sim. E essa é a maioria. Então, vê bem, nós começamos lá no início, desrespeitando o Criador. Jesus, na parábola do filho pródigo, ele começa dizendo o seguinte, um pai tinha 2 filhos. Não é 2 filhos, é 2 comportamentos, o que obedece e o que não obedece, só isso. E o mais jovem, então, diz ao pai, pai, dá a minha parte da herança que eu quero ir embora para outra cidade distante. Ele dá, distribui a riqueza para ele, ele vai para outra cidade distante. E veja um detalhe só, e aí a gente tem que ver, quando diz lá que Deus dá tarefa a cada um de nós, uns aceitam sem murmurar, e chegam mais rapidamente à felicidade prometida, ou se rebelam e se revoltam, e para esse a eternidade é mais longa. Repara no detalhe, nós temos que observar assim, a liberdade que o Criador dá a nós, ele cria todos iguais, sem diferença nenhuma, mas cada um tem um caminho que quer. Então, o que nós estamos aqui é porque nós tomamos qual o caminho? O outro. Não aquele do que seguiu ao lado dele. São 2 níveis que nós chegamos na perfeição. Títulos. Os que seguem ao lado dele sem precisar reencarnar, recebem o título de eleito. Você tem a 235 aí para nós? Eleito. Esse é eleito. Os que chegam através desse processo nosso aqui, eles chegam com o título de redimidos, que se redimiram. E bem, estamos aqui, não é isso? Então, na verdade, as lições são para nós, mas é certamente para todos. A 235, 235, pode, por favor. Ela, olha, por que nós pedimos para ler? Porque às vezes a pessoa já lê, mas não viu isso, então não vamos ver agora, não é isso? Pergunta 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Nós vamos para os mundos. Agora, só um detalhe. Está escrito ali, vão que os eleitos atingem. Agora, vamos ver que mundo é esse aí. Ela lê para nós agora 236, 236, por favor. Para poder saber de que nós estamos, que planeta transitório é isso, não é isso? Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, pois a condição deles é meramente temporária. Vê a 236A, por favor. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Bom, ela vai dar uma paradinha, porque olha só, a gente tem que entender por que Kardec fez essa pergunta. A referência que ele tinha para perguntar somos nós, porque a ciência até hoje acha que não tem planeta nenhum habitado. Até hoje tem muitos cientistas que não aceitam. E Kardec era um cientista. Ele era cientista. Então ele disse, os que habitam esses mundos são seres corpóreos, quer dizer, não. Estéreo nessa superfície, os que os habitam de nada necessita. Então, para explicar essa resposta aí, no A Caminho da Luz, o Emmanuel diz o seguinte, ele falando sobre Jesus atuando na construção do nosso planeta retirada do Sol, ele diz, que força sobre-humana
pois retirar aquela massa incandescente do núcleo de origem, transportá-la através do espaço, obedecer leis matemáticas e precisas para a sua função do porvir. Imaginemos o seu início como um planeta. A superfície atinge 2.000 graus de calor, como se os elementos estivessem sendo submetidos no forno incandescente para a avaliação dos elementos que iriam formar a nova escola dos seres. É uma nova escola. Qual é a primeira? De onde nós saímos de perto do Pai? 2.000 de calor, você vai na internet e pergunta o que é 2.000 graus. Em 1.700 graus o ferro fica líquido. E nós suportamos isso. Somos imortais por isso. Somos imortais. Nesse aspecto aí, só para ter uma ideia, quem nós somos. Só que nós não temos a condição de sentir a divindade que nós somos. Nós, quando falamos, por exemplo, sobre esse aspecto aí, e Jesus, o que ele faz? É o único ser que ele fala do planeta antes dele existir. Que Santo Agostinho falou do planeta aqui, os nossos irmãos que vasculham as entranhas da Terra, sabe quando é que surgiu pelos elementos, pela ciência, quanto tempo já existe aquilo aí, e aí eles atribuem ao planeta nosso 4 bilhões e meio de anos, não é isso? Lembra que nós perguntávamos aqui sobre como é que a Igreja Católica considera o período? Ou na concepção ou no nascimento. Quanto tempo leva entre a concepção e o nascimento? Tem ideia? Quanto? 9 meses. E olha só o que Jesus diz. Jesus, no capítulo 17 de João, ele, no Sermão do Cenáculo, reunido com seus discípulos, ele faz um agradecimento. E o que nos interessa aqui, ele vai falar sobre o planeta. Ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica a mim com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele está falando do período que o mundo não existia ainda, o nosso mundo. E no final desse capítulo 17 ele diz: Pai, eu não rogo apenas por aqueles que me deste, mas por aqueles que por tua palavra vão de crer em mim, pois que me amastes antes da criação do mundo. Ora, se o nosso planeta é questão de raciocinar, é só ter elemento para raciocinar. Se o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, e Jesus construiu o planeta para nós temos muito mais do que isso, concorda ou não? Nós temos mais de 4 bilhões. E um detalhe, e se nós tivermos que ser expulsos pela misericórdia divina, imagine quantos bilhões de anos nós já não estamos atrapalhando lá a evolução na origem. E aí a gente vê assim, e aí a pergunta é: e o que mudou no mundo? Aí a pergunta é essa. O que nós mudamos? Disseram que nós temos realmente, às vezes, os mesmos ímpetos de passadas existências nossas, porque os que mudam já saem daqui, não voltam mais. Às vezes a pessoa reclama de estar sobre... Não, às vezes nós estamos da experiência nossa para ajudar, ou então modificar nós. Outro detalhe, por exemplo, assim, perguntaram a um astronauta da NASA se ele acreditava que poderia haver alguma terra no universo. Acredito sim, que possa. Por que você acredita? É tantos planetas que tem que ter um. Isso aí chama-se lei das probabilidades, gente. Lei das probabilidades. Se são bilhões de galáxias, e nas galáxias tem bilhões de sistemas solares, e cada sistema solar tem bilhões de planetas, gente, deu para entender? Mas não aceita. Então a gente tem que ter muito cuidado, que existe, nós falamos aqui que determinação é uma coisa, teimosia é outra, concorda não? Eu sou determinado. Às vezes você pode estar sendo teimoso. Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, não é isso? Isso é teimosia. São coisas que nós temos que parar para refletir.
Porque às vezes as mensagens chegam e nós não aceitamos. E o que acontece? Doutor Bezerra de Menezes está sendo porta-voz no momento de tudo que vai acontecer conosco. Eu já falei aqui, dia 19 de abril de 2010, ele traz uma mensagem que está na internet, a pessoa pode consultar. Ele diz o seguinte: na madrugada de ontem, 18 de abril, Jesus autorizou a Ismael a informar os responsáveis os habitantes do planeta de que em 50 anos seria trocada toda a população do planeta. Primeiro 1/3, 2/3, 3/3. É uma corrente de mão dupla. Uns desencarnam, outros reencarnam. Quando essa notícia, ele dizendo, quando essa notícia chegou no plano espiritual inferior, os irmãos que lá estavam não queriam aceitar e partiram para as praças públicas, para os centros religiosos, para tentar motivar reclamações de todo mundo. É aquela influência para... sem entender, unidos, jamais seremos vencidos. Unidos, jamais... Assim... Vamos lutar contra. Quer dizer, se é para o nosso bem, a gente tem que ter cuidado quando adere. Por que isso? Aqui no planeta Terra, nós temos 3 tipos de população. A oriunda do planeta, extraterrestre de Capela, já ouviram falar de Capela? Uhum. E de Sírios. O problema todo, que às vezes na leitura, a gente não segue a linha do tempo. Em 1938, Emmanuel escreveu o livro do Caminho da Luz, e ele diz o seguinte, que em Capela havia uns espíritos rebeldes ali que foram transferidos para a Terra. Alguns milhões de espíritos vieram para aquele planeta Terra. Jesus recebeu, porque eles, com o conhecimento que eles possuíam, eles iriam dar uma alavancada nos habitantes do planeta Terra. Então Jesus prometeu a eles a sua vinda no porvir. Acontece o seguinte: em 1979, 41 anos mais tarde, depois do Emmanuel, a Federação Espírita Brasileira publicou um livro do Espírito Áureo, onde lá ele diz o seguinte, que em Sírios, quando os espíritos alcançaram o período de regeneração, alguns ali viram que não poderiam passar para o estágio seguinte, que é o que está acontecendo conosco agora. E naquela oportunidade, lá estava lá os capelinos queriam também passar por aquela situação, iria terminá-la, entrar no período de provas lá neles e estava terminando Sírios. Foram transferidos de Sírios para a Capela. E aí ele diz, eles chegando em Capela, os que se redimiram, voltaram para os Sírios. E alguns redimidos foram ajudar o governador planetário lá de Capela. Mas houveram alguns de renitente, grande inteligência, mas renitente na compreensão, que além de não obedecer, ainda recrutaram os capelinos para ficar ao lado deles. Foram esses que vieram para o planeta Terra. Então, talvez você está olhando, eu não dá para entender quem é aqui de cima ou de planeta, ok? Não dá para saber, concorda? Mas tem alguém de cima aqui no planeta. Quando a gente acha que é muito antigo, está por aí, gente. Essa é a sensação que a gente tem. Agora, um detalhe. Todos os planetas são iguais na sua formação. Funciona da seguinte maneira. Nós passamos pelo reino mineral, vegetal e animal. Em 30 segundos, eu consigo colocar, claro, pela informação do André Luiz, através do Calderaro, no livro No Mundo Maior. Olha só a nossa viagem. Ele diz para nós na sua viagem, a crisada de consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por séculos, está adquirindo a memória. Na fêmea do tigre, lambendo sua cria recém-nascida, está adquirindo princípio de amor. E no cimo aguixá, está conquistando a faculdade da palavra.
Em 30 segundos a gente faz uma viagem de mais ou menos 4 bilhões de anos. E por que 4 bilhões de anos? Porque do vírus até uma das cavernas, diz André Luiz no Evolução em 2 Mundos, nós gastamos 15 milhões de séculos viajando, 1,5 bilhão de anos. Ora, o pior foi no mineral, que terminou no cristal. E tem muitos de nós, gente, só vou falar aqui entre nós, hein? Pega um cristal, vai me proteger. É para mim, gente, ele nem saiu do cristal e já quer a proteção dele. Percebeu o detalhe? Quando eu estou mole, anos-luz adiante dele. Perceberam a diferença do conhecimento? Eu às vezes, se fosse por humildade até sim, mas por interesse não. O problema é a intenção nossa. Esse é o problema nosso. A falta de conhecimento nos leva a isso. Percebe o detalhe? São coisinhas que a gente vai formando e dentro. Aliás, no livro do Paulo dos Espíritos, eles falam para nós. E aí, não sei se vocês já ouviram a expressão, quando eu era garoto, eu ouvia muito isso. A pessoa, quando está com dificuldade, diz: estou levando a vida de cachorro. Hoje em dia, gente, vida de cachorro é embedada, não é não? Já viram? Até na televisão está lá, ó, mas o cara, o cachorro está no cachorro. Deu para entender a diferença? São as mudanças do tempo. Agora, as coisas mudam e nós não mudamos. Até uma coisa que eu não ia colocar aqui, mas vou colocar porque acho que é interessante. Nos chamaram para falar sobre a parábola da pérola perfeita. A parábola da pérola perfeita só tem 2 versículos. Jesus diz: um mercador de pérolas encontrou a pérola perfeita e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Só isso. Quando eu cheguei lá no centro que leram parábolas, eu disse: Messias, em 5 minutos você termina, né? Falei: bom, em primeiro lugar, Jesus não ia trazer uma parábola dessa se não tivesse motivo, concorda? O que nós fizemos? Vamos pesquisar a pérola. Aí descobrimos o seguinte: nós viajamos em vários estágios, não é isso? Na passagem nossa da ostra, a ostra tem um recurso. Quando ela está na sua fase de desenvolvimento, ela às vezes abre a concha e entra algumas grãos de areia lá dentro. Quando esse grão de areia entra dentro dela, começa a incomodar ela lá dentro, que ela é um molusco, né, ali, mas a areia ali dentro ela não consegue se acomodar. O que ela faz? Ela começa a envolver essa areia com um elemento que ela possui, que em circular, às vezes tem 4, 5 pérolas dentro de uma concha dessa. E ela realmente não sofre mais. Para ter uma ideia do que é uma areia dentro da ostra, é só imaginar você cair no nosso olho, como é que fica. Porque tem comparação, lembra? Imagina jogar areia no teu olho, como é que fica? Aí você vai entender o que a ostra está fazendo. Agora vamos raciocinar com isso. Se eu ou nós, que passamos pelo estágio da ostra, resolvemos o nosso problema que nós resolvemos agora e criamos problemas. E estamos muito mais adiantados. Regredimos? Não. O instinto que o Criador nos coloca é que faz isso. É a única coisa que nos dá para vir para cá, é o instinto. A consciência recebemos aqui, como o Bezerra Menezes colocou, nosso perispírito, é só aqui que a gente recebe. Aí você começa a entender assim: nós recebemos um auxílio aqui, e essa consciência vai tomar conta do pensamento, da vontade, da memória, do raciocínio, da intuição, da inspiração, tudo realmente do sentimento. E o sentimento que é o mais problemático, que o sentimento é o único que vai continuar conosco. É tão delicado o sentimento que, se nós observarmos na literatura doutrinária do Evangelho segundo o Espiritismo, ele divide em 3 grupos grandes do sentimento nosso.
orgulho, vaidade, egoísmo. Lacordaire diz que do orgulho, o grande empecilho da simplicidade, da humildade, é o orgulho. Então, nós vamos partir do orgulho para a humildade. Da simplicidade, como é que se chama? Que eu até falei agora. Vaidade para a simplicidade. E o Emmanuel, que escreve, a única que escreve é do egoísmo para a caridade. O problema é quando nós chegamos no meio do caminho, nós estamos avançando. Por exemplo, no orgulho, primeiro nós somos prepotência, vai para a prepotência. Orgulho vem para prepotência. Ainda é, mas é mais maneirada, não é isso? Mas chega um momento que nós chegamos assim, que achamos até que é qualidade para nós, quando nós atingimos o nível de sinceridade. E o que é sinceridade? Às vezes você quer dizer uma verdade para a pessoa, diz, eu sou sincero. E joga tudo que quer em cima da pessoa sobre o título de sinceridade, mas é para agredir. Ainda é a presença do orgulho em nós. A sinceridade, o Emmanuel contou uma experiência que 2 companheiros estavam no hotel para visitar o Chico lá em Minas Gerais, e os 2 disseram, mas não pode falar tudo não, não, tem que dizer tudo, a doutrina manda falar, tem que falar mesmo. E durante a preleção, o Emmanuel disse o seguinte, a humildade, ela é como uma pedra, a verdade é como uma pedra, um diamante. A verdade é um diamante. Se você tiver um diamante e der para um pobre e ele vender, ele vai ficar grato a você, não vai? Se você tiver um diamante e der para uma mulher, ele vai ornar-se com ela e vai ficar agradecida de você também. Agora, se você jogar o diamante na cara dos dois, você vai arrumar 2 inimigos. Então, às vezes, nós estamos com a verdade, arrumamos um inimigo com a verdade que está na nossa mão. Não sabemos trabalhar com ela. Conhecereis a verdade. Ah, mas eu disse toda a verdade. Sim, mas precisava. Se eu não posso suportar minha verdade, não posso jogar na cara dos outros também. Não façais aos outros que não quero que faça por mim. Deu para perceber isso? Então, nesse aspecto aí, nós vamos lentamente verificando. Eu preciso mandar. Agora, voltando a Bezerra Menezes. Ele agora, no ano passado, 2022, quando ele completou 191 anos de encarnação dele, ele trouxe uma mensagem para nós, curtinha, aí me preocupou mais ainda. Aquele fez grande, enorme, ainda vai ter tempo, não é isso? Mas a curtinha não. O evangelho não pode mais ser, ele tem que ser praticado, não pode ser discutido mais. Nós temos que ser agora, a humanidade precisa agora. E é curtinho, é só ler, entrar na você vai ver isso aí. Não tem mais tempo para ficar discutindo o sexo dos anjos. Tem que começar a tomar decisão. Porque nós, às vezes, temos ainda a chance de continuar esse planeta. Porque o planeta está chegando perto disso. Da seleção mesmo, natural. Jesus veio aqui a convidar 2000 anos atrás, convidou. Ele está lá na palavra da boda do filho. Convidou, cada um deu uma desculpa, não é assim? Vamos até fazer um pequeno exemplo. Quem é que não gostaria de ir para o reino do céu aqui? Me diga. Todo mundo gostaria, não gostaria? Imagine que uma manifestasse aqui, um mentor da casa, um amigo espiritual aqui, ele dissesse, olha, quem de vocês que estiverem com intenção de ir aos reinos celestes, por favor, levanta o braço. Aí as pessoas levantam o braço. Vocês estão sendo marcados, na próxima semana nós vamos levar vocês tudo de volta para casa.
Aí você, não, agora não, não é agora não, é quando eu morrer. Não é assim? Aí eu quero sempre da minha conveniência. Eu não quero a vontade de Deus, eu quero que Ele faça a minha. Então eu tenho que parar e pensar o que realmente eu quero. E para fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que eles me pedem. Por isso que diz, o Evangelho diz como e por quê. E voltando à parábola do filho pródigo, olha um detalhe. Deus não cria filhos. O filho é um estágio que alcança. Vamos colocar o que Jesus coloca na parábola do filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança e saiu. Gastou tudo absolutamente. Esse gastou tudo, perdeu tudo, foi quando ele viajou no reino mineral, vegetal e animal. Aí que ele gastou tudo. Aí ele esqueceu de tudo. Ninguém aqui lembra. Aí ele entrou agora para começar a vida nova no reino nominal. O reino nominal, num planeta, ele leva 200 mil anos para nós chegarmos nesse estágio aqui. Os primeiros 160 mil anos é o o período primitivo. Isso está no Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. E o segundo o de provas que nós estamos, é 40 mil anos. Onde é que está escrito? Porque não tem nada no mesmo livro. No livro Libertação, o ministro Flacos, fazendo uma preleção para os que estavam ali ouvindo, ele disse, como humanidade, nós estamos raciocinando há 40 mil anos. Ora, e aí que começa o período de prova, 40 mil anos. Então, repara meu detalhe, é só raciocinar. Nós temos aqui 3 populações, de sírios, Capela e da terra. Os de sírios que foram para a Capela, eles já tinham passado lá os 40 mil anos de sírios e foram transferidos para a Capela. Alguns que não quiseram mudar de vida, passaram os 40 mil anos de Capela e foram trazidos para cá. Aqui já venceu os 40 mil anos dele, já acabou. Então, vamos contar. 40 mil em sírios, quanto é que dá? Mais 40 mil em Capela, quanto é que dá? E 40 mil aqui agora, quanto é que deu? 120. Quanto? 120. 121 anos. Aí Jesus disse, muito mais será cobrado a quem mais foi dado. Sabe quando nós descobrimos isso? Olha só um detalhe, é uma coisa aparentemente à toa, mas nós somos orientados pelos nossos amigos. Jesus disse o seguinte, ele preparou o grupo dele de trabalhadores, os discípulos 12, disse, ide e pregai o evangelho. Não entreis nas aldeias dos gentios, nem na cidade samaritana, mas ide primeiro as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Opa, espera um pouquinho, alguém aqui tem uma prioridade, não tem? Está privilegiando alguém. Por que está escolhendo aí? Mas será que não engana aí? Aí você vai procurando o evangelho, aí você encontra lá eles. Já ouviram falar da cananita? A cananita estava no meio da estrada, sabendo que Jesus passava por ali, e a filha dela sofria muito, ela era da Samaria. E olha que Jesus diz, ide pregar o evangelho, não entreis nas aldeias, que aí Jesus, o detalhe dele, ele muda o nível de habitação que a pessoa tem, ele sabe onde cada um está. Não entreis nas aldeias dos gentios, nem na cidade samaritana, mas ide primeiramente as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Por que ele coloca, eles não vão explicar já. E aí, quando ele está indo para a terra de Tiro e Sidom, a mulher cananita ali parada na estrada, ele diz, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha sofre tanto. Ora, um demônio lança no fogo, na água, no chão, tenha compaixão de nós. Ele não parou para falar com ela. E ela atrás dele diz, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Os discípulos então se aproximaram e disse, mestre, despede essa mulher, que ela está nos incomodando. Eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ele reafirma o que ele disse anteriormente. Mas aí a mulher se ajoelhou na frente dele. Ele chegou para ela e disse, mulher,
Você acha que é justo eu tirar o pão da boca dos filhos para lançar os cães? Eu entro no evangelho e eu vejo ela se inclinar diante dele, no chão, e responder: o senhor tem razão, mestre, mas o senhor sabe também que os cães comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Eu quero só tua migalha, Senhor. Ao ouvir Jesus dar um sorriso, levanta ela e diz: mulher, por causa dessas palavras, tua filha está curada. Aí vamos ver qual é a palavra que eu uso quando eu peço: da humildade ou da existência? Eu acho que eu mereço. Quando fizer tudo que tem que fazer, diga apenas: somos servos inúteis. Fizemos o que tínhamos que fazer. Então, parabéns, são coisinhas que nós vamos aprendendo. Agora, repare, quando o filho pródigo, Jesus disse que ele, caindo em si, ele foi tomar conta de dar comida para os porcos. Olha só o detalhe. E nem a comida dos porcos permitia que ele comesse. A gente reclama aí porque o pão o arroz não está muito bom, né? É só ter arroz e feijão hoje. Não dava comida para os porcos para ele. Jesus está contando a parábola. Está muito frio a minha comida. Esquenta de novo, né? Assim, né? A exigência é muito grande nossa. São pequenos detalhes, nós podemos ser até menos exigentes nas coisas que nós pedimos. E aí, o que acontece? Ele então cai em si e Jesus diz: os serviçais do meu pai. Então ele aí reconheceu que ele era filho de Deus. Os serviçais do meu pai têm melhor vida do que eu. Ele lá tem pão em abundância, eu que estou passando fome. E ele diz: levantar-me-ei e irei ao meu pai. Chegando diante dele, diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou disso, ser chamado do teu filho. Ele volta, chega diante do pai, o pai vem receber, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai vem, o abraça e diz: filho, eu pensei que se tivesse morrido, se reviveu, tivesse perdido, se encontrou. Dirigiu para os serviçais, estava do lado e disse: prepare o sinal do meu filho, a roupa do meu filho, e manda matar o novilho gordo para dar uma grande festa para a volta do meu filho que chegou. E começou a festa. O que estava no campo, o filho, chegou e perguntou para um servidor, um serviçal: que festa é essa aí? Teu irmão, olha só, o detalhe de Jesus é isso, a vírgula dele tem importância. Teu irmão voltou, não é nosso irmão não, teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho gordo para dar uma festa para ele. Ele então se recusou a entrar na casa. Um minutinho só. Ele entrou na casa. O pai vem falar com ele. E ele ali, insatisfeito, diz: pai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. No entanto, esse teu filho, que gastou com as meretrizes, você manda matar o novilho gordo para ela, para que eu não dê um cabrito para dar para os meus amigos. Filho, você sempre esteve comigo, você nunca saiu do meu lado, tudo que é meu é teu. Teu irmão estava perdido e reviveu. Analisando a lição que Jesus fala de fraternidade e solidariedade, bem, nós imaginávamos que esse filho que nunca errou, ele estaria ansioso para ver o irmão, não estava? Não, ele está reclamando. Então, bem, a reencarnação nos faz passar até adiante daquele que estava melhor do que nós. Pela reencarnação, se nós demos valor a ela. Uma coisa só é importante quando nós damos importância a ela. Senão não teria esse trabalho todo para construir mundo para nós. E aí justifica, sim, todos os esforços daqueles que nos amam. E nós temos que amar por isso e ter respeito por isso. Que o Senhor nos abençoe.
E aí? Mole, mole, né? Todo mundo acompanhou tudo, não foi? Ficou alguma dúvida? Não. Nós não temos esse privilégio de ter esse conhecimento todo. A gente corre atrás, né? A gente corre atrás pegando uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali e tal, né? E já estamos satisfeitos, com certeza. Ninguém vai sair daqui sem nada ter entendido, sem nada ter aprendido, né? Agora, saber isso tudo aí tem que estudar o quanto ele já estudou e continua estudando, né? E ter, quem sabe, não sei se é um privilégio dessa mente brilhante, né? Mas a gente continua insistindo, vai continuar convidando e a gente vai continuar aprendendo, né? Absorver um pouquinho desse conhecimento do nosso irmão. E é sempre muito bom, muito gratificante ouvi-lo, né? E a gente só cabe agradecer ao nosso irmão e dizer que continue atendendo aos nossos convites e tendo a gentileza sempre de vir à nossa casa de vez em quando. Leve o nosso abraço a todos da sua casa. Que bom que esse bem é mútuo, né? Cada um vai dando um pouquinho. Afinal de contas, todos nós temos algo de bom e de útil para doar. Nós não somos de todo ruim assim, né? Basta selecionarmos, né, o que queremos doar, né? Mas somos capazes de doar coisas boas e de receber mais ainda. O nosso muito obrigado. Tá bom? Claro. Só para aproveitar, porque um agradecimento. Divaldo perguntou ao doutor Bezerra isso. Qual foi a sua maior alegria quando você desencarnou, irmão? Celina chegou e me tirou. Me agradeceu, disse que eu estava livre. Maria Nazaré havia dito que eu estava livre e já passei pela porta estreita. Chegaram meus parentes e eu vi um vozerio lá fora. Eu disse, Celina, que vozerio é esse aí fora? E a Bezerra, ele me levou até a janela e olhei uma multidão ali assanando por mim, desencarnado. Não sei quem são, Celina. São aqueles que você ajudou nas suas preleções na casa, Bezerra, estão te agradecendo. Então, quando nós falamos, um dia eu não quero esperar ninguém me servir para agradecer. Eu penso, mas não me persegui. Pelo menos isso. Você entendeu? Eu falo por causa disso. Não, eu avisei. Cada um busca o seu, né? Tem jogozinho com arroz, você estágio. Isso aí. Então, prosseguindo, vamos aos nossos passos. Serei devoto do seu amor.
Jesus querido, amado Mestre, chegando ao final de mais uma reunião, é hora de exercitar a nossa gratidão. Sim, Mestre amado, são muitos os motivos para agradecer. Hoje foi mais um dia. Este foi mais um encontro que tivemos a oportunidade de receber as bênçãos desses amigos espirituais a serviço do bem. Esta foi mais uma noite abençoada e concedida a cada um de nós. Quantos irmãos gostariam e necessitariam de ter um cantinho como este para se reunirem em Teu nome, Jesus querido, para conhecer os Teus ensinamentos, muito mais do que os ensinamentos, os Teus exemplos, já que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Quão felizes nos sentimos neste momento. E Tu bem sabes a sinceridade dos nossos sentimentos, a espontaneidade da nossa gratidão. Mas, Mestre amado, a nossa caminhada continua e sabemos é longa, mas que possamos ter a humildade de dividir aquilo que já conhecemos com os nossos irmãos que caminham conosco e que ainda se encontram na ignorância. Mas que tenhamos, Mestre Jesus, a sensibilidade para entender, aprender e apreender tudo aquilo que nos será ofertado como aprendizado. E esta noite foi um exemplo de tudo isto. Tivemos aqui o nosso irmão Messias, que com tanta propriedade, com tanta sabedoria, dividiu conosco aquilo que precisávamos. Precisávamos ouvir e que possamos fazer o melhor uso de tudo que nesta noite nos foi concedido, procedendo à nossa autocrítica, à nossa autoavaliação, para que a cada dia possamos melhorar um pouquinho que seja, nos tornando seres mais evoluídos, nos preparando para, quem sabe, sejamos merecedores de um planeta regenerado. Sim, Jesus, somos gratos sempre e por tudo. Gratos a Ti, que como nosso governador, nosso guia, nosso modelo,
caminha conosco. Mas derrame sempre, Mestre amado, a tua misericórdia para tantos irmãos nossos, num planeta tão conflituado, cheios de conflitos, cheios de desavença, ainda muito desamor, mas que possamos sermos exemplos àqueles que caminham conosco, que possamos doar aquilo que de melhor temos, e todos nós com certeza tem algo de bom para oferecer. Mas envolva especialmente esses nossos irmãos mais sofredores, vítimas de todas as calamidades que assolam o nosso planeta. Toque nos corações e nas mentes mais endurecidas, para que se transformem, promovam o bem comum, a paz, a união, para que sob a tua graça e a tua luz possamos experimentar dias de paz, harmonia e união em todo o nosso planeta. Obrigado, Jesus querido. Obrigado a nossa querida Mãe Santíssima. Obrigado a Bezerra, aos nossos amigos espirituais. Mas obrigado, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos concedeu em mais um dia neste nosso processo reencarnatório. Assim sendo, damos por encerrada a nossa reunião, dando graças a Deus. Obrigado, Bisa. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Regina, mas ela não vai pedir nada hoje não, tá? Fique tranquilo. Boa noite, meus irmãos. Olha só, quando eu crescer, eu vou ser igualzinho ao Messias, guardar tudo isso. Ô, cabeça boa, guarda tudo. Gente, a tia Regina hoje está aqui para agradecer, agradecer e agradecer. Olha, muito, 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 muito obrigada. As nossas cestas estão completas. Sábado serão distribuídas as cestas das nossas irmãs assistidas
E com certeza, todos vós estarão envolvidos nas nossas orações de sábado. Gratidão, gratidão e gratidão. Ó, tia Regina, no mês que vem está aqui de novo. Então, para que ela não venha aqui, vocês continuem trazendo toda reunião 1 quilinho, que aí não precisa fazer um pedido especial, tá? Basta só os meus pedidos, que não são tão bons assim igual o dela, mas lembrando que, além disso, nós temos... Lembrando que nós temos também o nosso enxovalzinho, a campanha do nosso enxovalzinho, tá? E também nós queremos lembrar que temos os CDs da Bisa que estão em promoção. Ó, R$5, tá? Quem quiser adquirir, né? Passe lá na nossa secretaria, estarão ajudando a casa também, tá? Lembrando que no nosso próximo sábado teremos evangelização e a mocidade, a entrega das cestas, aqueles que quiserem assistir, presenciar. Pois é. Vai falar sobre família, aquele mesmo que falou aqui semana passada, tá? E vocês poderão conhecer as famílias assistidas, tá bom? Só um lembrete, dia 30 de julho, mês que vem, coloquem na agenda de vocês, teremos um seminário na nossa casa, cairá num domingo, de 9 ao meio-dia, com a Fátima Miranda e Eduardo Araújo. Imperdível seminário. Convidamos a todos a comparecer. Grande aprendizado também, Fátima Miranda e Eduardo Araújo. Sim, nós iremos lembrando ao longo das semanas. Obrigado pela presença e vamos todos na paz de Jesus.